Agora nós vamos ter um papo de macho. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha, no Café com Fé. E aí, bora para mais um estudo? Só que antes disso, a gente gostaria de pedir para você que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que eles possam ouvir da palavra de Deus. Coloca lá no WhatsApp, lá no Facebook, no Instagram, compartilhe com todos os seus amigos. Também coloca um comentário aqui embaixo. O que você está achando do vídeo? Se você colocar um pedido de oração, nós iremos orar por você. E aí, vamos para o vídeo? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que está bastante atual nos nossos dias, que é a questão de valorização da mulher ou a luta contra o machismo. E eu, casado e pai de uma menina, eu gostaria de levar a palavra de Deus para vocês a respeito desse tema. Eu já vi várias pessoas falarem que a palavra de Deus ela é machista, que ela é repressora com relação à mulher. Há quem diga que talvez a Bíblia precisasse de uma atualização. Mas a verdade é que a palavra de Deus ela continua atual e relevante no nosso dia a dia. Ou seja, ela continua atualizada para os problemas que nós enfrentamos hoje na humanidade. Uma coisa que nós temos que considerar quando nós lemos a palavra de Deus é que ela foi escrita dentro de um contexto histórico e cultural. E nesta cultura, de fato, a mulher não era valorizada como nós valorizamos hoje, ou pelo menos procuramos fazê-lo. Mas o fato da Bíblia registrar essa cultura não significa que a palavra de Deus está de acordo com isso, ou que este é o plano que Deus tem para as mulheres. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, diversos momentos de mulheres que fizeram a diferença no povo de Israel, como é o caso da rainha Esté, como é o caso da juíza Débora, ou mesmo Raabe na conquista de Jericó. E quando nós olhamos a passagem do nosso Senhor Jesus aqui pela terra, nós observamos que ele foi quem mais valorizou as mulheres. Por exemplo, quando ele ressuscitou, aparecendo então primeiro para as mulheres que ficaram sabendo da ressurreição de Cristo. Alguém pode argumentar que Paulo ele era machista, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós observamos que Paulo, pelo contrário, valorizou as mulheres, porque esta era a mensagem que Deus queria transmitir para toda a humanidade. Se lemos, por exemplo, Efésios, capítulo 5, versículo 25, nós lemos o seguinte: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só, a mensagem que o apóstolo Paulo escreve aqui para nós maridos, que nós devemos amar as nossas esposas da mesma forma como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja se entregando na cruz do Calvário para que ela pudesse ser purificada do pecado. Ou seja, nós como maridos precisamos dedicar toda a nossa vida para as nossas mulheres. Temos que valorizá-las, temos que cuidar delas, temos que dedicar 100% do nosso tempo. E como a palavra de Deus diz nesse texto que lemos, quem ama a sua esposa, ama como se fosse o seu próprio corpo. E Paulo continua nesse texto, lá no versículo 31, citando o episódio de Adão e Eva, ou seja, do primeiro casamento, em que ele fala assim: eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só
carne. Se o marido e a mulher se tornam uma só carne, tudo que o marido fizer à sua esposa, ele está fazendo como se fosse o seu próprio corpo. Não existe mais a vida da sua esposa e a sua vida. Existe a nossa vida conjugal. E nós, como maridos, precisamos dedicar tudo aquilo que nós temos de melhor para que elas possam ser valorizadas. Meu amigo, a Bíblia nos ensina como nós temos que valorizar as nossas mulheres, como nós devemos amá-las, como que nós devemos dedicar o nosso tempo a elas, porque fazendo isso, estamos cuidando de nós mesmos. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos cuidar das nossas mulheres. Que o Senhor atue, ó Pai, em todas as injustiças, em todo problema, ó Deus, em que as mulheres muitas vezes sofrem como vítimas, ó Deus, de agressões e outros cenários, Senhor. Abençoe e nos ajude, ó Pai, a entender como cuidar delas da forma como o Senhor nos ensina na sua palavra santa. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, papo de macho. Temos que cuidar das nossas mulheres, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, da forma como Cristo amou a igreja. E lembre, meu amigo, Jesus te ama e nós também.